Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa casa de paz e luz. E nesse momento, para que a gente faça uma prece de abertura, eu convido a todos para fecharem os seus olhos do corpo físico, elevarem o seu pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame sobre cada um de nós a luz do entendimento, a luz do bom senso, a luz da sua sabedoria divina, para que possamos compreender da melhor forma possível os ensinamentos desta noite. Agradecemos nesta noite a presença do nosso palestrante, Dr. Vinícius Moraes, que Deus o abençoe e ilumine, para que ele possa transmitir para nós com muito amor, com muito carinho e com muita serenidade sobre esse tema tão importante. Elevamos a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos agradecimentos. Que assim seja. Que assim seja. Então, passo a palavra ao nosso palestrante dessa noite. Que seja bem-vindo, Dr. Vinícius. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração. E sinceramente espero que todos nós, ao sairmos daqui, estejamos mais fortalecidos na prática do amor e da caridade. É com extrema satisfação que eu novamente recebo o convite para estar aqui, muito em função da pandemia. Havia já uns 2 ou 3 anos que aqui eu não estava, mas recebo essa oportunidade com o coração repleto de alegria, de poder compartilhar um pouco que eu sei sobre alguns assuntos onde a gente pode mesclar os conhecimentos da doutrina espírita com os conhecimentos da medicina. E sempre é um desafio, né, de estar aqui, de falar em público. Então, caso ocorra alguma falha ao longo do processo, eu já vou de antemão me desculpando com vocês. Como todas as outras oportunidades que estive aqui, assuntos foram esses. O câncer foi um assunto que já foi comentado comigo aqui há alguns anos, assim como a depressão também. Isso já tem 3, 4 anos. Só que esses assuntos, eles são de muita familiaridade de todos nós, porque geralmente eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, temos hoje no Brasil no planeta, cerca de 360 milhões de pessoas diagnosticadas com a depressão. E se a gente for contar e considerar todos aqueles que ainda não foram diagnosticados, certamente e com muita facilidade esse número dobra, triplica. Estudos no Brasil dizem que 3 a cada 10 pessoas, em algum determinado momento, ou tiveram, ou estão tendo, ou terão eventos depressivos ao longo das suas vidas. Então, diante desses números catastróficos, 30% da população em determinado momento terá algum evento depressivo, se faz desse tema algo de extrema relevância, faz com que gestores de saúde pública necessitem elaborar estratégias para o enfrentamento de uma doença que está em um crescimento exponencial e que certamente, se ainda não bateu na porta dos lares de vocês, infelizmente, em algum momento, isso vai acontecer. Como que a gente vai definir o que é a depressão? Já sabemos da importância do tema em função dos números alarmantes. Definir a depressão, eu fui ler a respeito, sobre isso,
E você lê e certamente tudo aquilo que você faz nas leituras ou que você tenta expressar aqui, nunca vai expressar aquilo que aquele que está sofrendo de depressão realmente sente, a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, os seus medos. A teoria não alcança a grandiosidade das queixas que esses pacientes possuem. Mas, teoricamente, a depressão se dá quando se tem uma tristeza tamanha, quando se tem um abatimento, quando se tem uma melancolia. E aqui eu quero abrir o primeiro parênteses. Eu gosto de abrir parênteses, né, para tentar explicar da melhor forma. Nós precisamos diferenciar aquilo que é uma tristeza qualquer, que todos nós temos em algum determinado momento da vida, e aquilo que é depressão propriamente dito. Todos nós, eu, vocês, temos problemas, vamos ter alguns enfrentamentos. Para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a depressão basicamente é uma tristeza profunda associada basicamente a dois outros critérios. O critério de tempo que dura essa tristeza, esse abatimento, associado a uma interferência que essa tristeza possa ocasionar nas nossas atividades diárias. Então, bem sinteticamente, depressão é uma tristeza profunda que perdura mais do que 2 semanas e que principalmente vai interferir no nosso dia a dia. No seguinte sentido, que não conseguimos mais estudar, quem frequenta os ambientes de estudo, não conseguindo trabalhar, quem o faz, não conseguindo manter uma boa relação interpessoal entre marido, esposa, filho, filhas, entre os colegas de trabalho. Então, esta interferência dos sintomas de melancolia e de tristeza profunda no nosso dia a dia é um dos critérios que precisam estar presentes para termos o diagnóstico de depressão. Sabendo agora dos números, sabendo daquilo do que se trata, nós precisamos saber e entender quais são os fatores que levam às causas desta doença. A depressão, ela pode ser, a causa de depressão pode ser dividida, na teoria médica, basicamente de 2 modos: as causas exógenas e as causas endógenas. As causas exógenas são aquelas causas reativas, né? Por exemplo, a perda de um ente querido que venha a falecer e reativamente a isso eu entro num humor depressivo. Pode ser uma separação, pode ser uma perda do trabalho, uma não aprovação em algum estudo qual estou almejando. Então, as causas exógenas basicamente serão reativas a alguma situação que ocorrerão em nosso dia a dia, nos levando a uma melancolia tal que interfira no nosso dia a dia. As causas endógenas basicamente estão relacionadas com os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? No nosso cérebro, nós temos as fibras nervosas, né, os neurônios, e eles possuem uma ligação entre eles nas sinapses dos neurônios cerebrais, que muitas delas são realizadas pelos neurotransmissores. Alguns deles não são bem conhecidos: a dopamina, a endorfina, a serotonina. E a falta ou a falha no funcionamento desses neurotransmissores muitas vezes pode nos levar a um momento de depressão. Atividade física, por exemplo,
ela produz altas cargas de endorfina. Quem pratica atividade física com regularidade relata que ao final da atividade sente uma sensação de prazer, de bem-estar. Certamente se dá pela produção que a atividade física tem de endorfina, que eu confesso para vocês que eu particularmente nunca senti. Por outro lado, nós temos a serotonina, que é um neurotransmissor que aumenta a sua produção quando consumimos chocolate. Esse eu já conheço com mais afinidade. Mas tanto a endorfina, a dopamina, a serotonina são responsáveis pelas sensações de prazer. E a falha ou o mau funcionamento destes neurotransmissores nos levam a desenvolver a depressão por causa endógena. E isso pode se dar por pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, derrame. Isso pode se dar por pacientes vítimas de tumores no sistema nervoso central. Isso pode se dar de doenças da tireoide. Enfim, essas causas endógenas, elas têm uma variada possibilidade. Também não é o objetivo de hoje entrarmos a fundo nessa temática. As causas exógenas, as causas endógenas, e agora a gente precisa entrar no assunto pelo qual todos nós estamos aqui, que é a abordagem de determinados assuntos à luz da doutrina espírita. E é nesse sentido que nós iremos falar sobre as causas espirituais da depressão. No capítulo 23 dos livros dos médiuns, Allan Kardec nos diz que uma grande parte, muito próximo da totalidade, de doenças de cunho psiquiátrico, e não somente a depressão, aí a gente inclui a bipolaridade, a gente inclui a esquizofrenia, mas Allan Kardec nos diz que uma grande parcela dessas doenças possuem um componente de obsessão. Diante da presença desse conceito em uma das obras básicas do Espiritismo, se faz a importância do conhecimento desse assunto. A obsessão nada mais é do que a influência de espíritos inferiores nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Eu sempre digo isso quando converso sobre o assunto, porque eu já escutei isso em meu ambiente familiar e acredito que todos vocês já escutaram quando alguém fala assim: em mim nada pega, meu santo é forte. Por engano. Nenhum de nós consegue ficar neutro. Ou nós estamos influenciados por espíritos superiores, ou nós estamos influenciados por espíritos inferiores. Ninguém fica neutro à espiritualidade. A literatura espírita diz que para cada um de nós encarnados, há 3 desencarnados esperando a oportunidade de encarnar. E desses 3, para cada um que estão lá em cima, existem os de luz e existem os desequilibrados. E estes vão nos influenciar, dependendo da nossa sintonia. Se estivermos preparados para receber as influências dos bons espíritos, assim o será. Mas se estivermos em desequilíbrio, vibrando em frequências inferiores, certamente os espíritos menos felizes irão nos influenciar. E nesse sentido, o livro dos Espíritos também corrobora com essa afirmação,
onde Allan Kardec, na pergunta 459, questiona os espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que nos dirigem. E nesse mesmo sentido, na questão 465, Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? E os espíritos simplesmente respondem: para vos fazer sofrer como eles. E se o assunto é depressão, o assunto é sofrimento. Se o assunto é sofrimento, muitas vezes o assunto é obsessão. Além da questão da obsessão, a gente precisa também falar um pouco sobre a mediunidade. Já é de conhecimento de todos que todos nós temos um pouco de mediunidade. Uns menos, outros mais, outros em desenvolvimento, outros não buscando desenvolvê-la. E certamente aqueles médiuns, ou seja, mais suscetíveis ao mundo espiritual, eu já ouvi relatos em tom de brincadeira que os espíritos, quando encontram um médium, eles têm na testa assim, médium, né? Então é lá que eles vão tentar influenciar. Sabemos das causas da doença, as exógenas, sabemos das causas endógenas e sabemos da questão da obsessão. E é importante dizer, isso eu gosto muito de falar, porque problema todo mundo tem, né? A gente sempre acha que a vida do outro é a vida mais tranquila, mais confortável, e nem sempre é assim. A gente não conhece o íntimo das pessoas, e certamente nem tudo que reluz é ouro. E a gente precisa tomar a decisão se nós seremos influenciados pelos espíritos infelizes ou seremos influenciados pelos espíritos superiores. E muitas vezes aqueles espíritos que nos acompanham e que não são de boas vibrações nem sempre são espíritos maus. Às vezes sim, às vezes são desafetos de outras vidas, porque se nós aqui estamos, certamente é porque não fomos bons o suficiente para permanecer do lado de lá. Se todos aqui reencarnamos, certamente é porque temos muitos débitos, e junto com os débitos, muitas inimizades no além. Estes sim nos influenciam, como diz o Livro dos Espíritos, para nos ver sofrer. Porém, existe aquele ente querido que partiu. Uma avó, um avô, um filho, um marido. E por uma conexão natural, não conseguiu ter o seu caminho. E eles acabam por nos influenciar. Eles acabam por se aproximar de nós. Não por maldade, não por querer o nosso mal, mas por sintonia, por conexão, por amor, por apego, por saudades. E muitas vezes aquele sentimento de desespero, aquele sentimento de angústia, de tristeza por estar do outro lado, eles são repassados a nós. E vocês não imaginam a quantidade de pessoas que procuram, que eu vou falar do meu ambiente de trabalho, que procuram o hospital todos os dias, com queixas referentes a dores no peito que não são do coração, a faltas de ar que não são do pulmão, a ansiedade, a tristeza profunda, a abatimento. E aí a gente entra na seara do
do tratamento. Como tratar? A gente sabe da importância em função dos números, a gente sabe o que causa, a gente sabe o conceito, a gente fala um pouco da obsessão como uma das causas e eu até, para me preparar para o dia de hoje, eu tenho um apego, acredito que todos conheçam, a Divaldo Franco, e ele mesmo fala: não podemos dizer que toda depressão é uma obsessão, nem que toda obsessão é uma depressão. Essa diferenciação, ela deve ser feita por pessoas com capacidade para isso. E a presença ou não de obsessão certamente só será diagnosticada no ambiente fraterno do lar, da casa espírita. Obviamente que num consultório de psicologia ou de psiquiatria, essa presença da obsessão, acredito que na grande parcela dos profissionais da área, ela é desrespeitada. Não por mal, mas apenas por ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer o assunto. Quando a gente fala então em tratamento da depressão, esse tratamento ele se baseia basicamente em 3 pilares fundamentais: o pilar psicológico, o pilar clínico-psiquiátrico e o pilar espiritual. Quem está passando por uma tristeza profunda e essa tristeza interfere nas suas atividades do dia a dia e perduram por um tempo maior do que 2 semanas, precisa procurar inicialmente um profissional da psicologia. A conversa, o colocar para fora os assuntos os quais estão afligindo, a busca das causas dessas aflições que muitas vezes podem estar na infância, na juventude e agora estão desencadeando na vida adulta, ela é feita com brilhantismo e com maestria pelo profissional de psicologia. O segundo pilar, o pilar clínico, psiquiátrico, ele é de extrema importância, assim como os outros 2. Porém, o médico, independentemente da crença religiosa, ele é importante no seguinte sentido: aqueles medicamentos que nós conhecemos, acho que todo mundo já conhece o nome de um deles, né? Fluoxetina, sertralina, citalopram, desvenlafaxina. Alguém conhece alguém que usa alguma coisa disso, né? Tem gente até que brinca que tem que colocar na caixa d'água para todo mundo ficar calminho. Esses medicamentos basicamente interferem naqueles neurotransmissores que a gente conversou. Eles às vezes aumentam a produção, às vezes aumentam a captação, a recaptação desses neurotransmissores. E a doutrina espírita mesmo diz que o uso de medicamento é de extrema importância, principalmente na fase aguda, de 6 a 12 semanas dos sintomas. Porque esses medicamentos, uma grande maioria deles, nesses casos de depressão grave, principalmente quando há o ideal suicida, eles são de extrema importância para dar uma acalmada. E o próprio Divaldo fala dessa importância do profissional médico neste momento, justamente para evitar os ímpetos que levam normalmente ao suicídio. Claro que estamos em acompanhamento psicológico, estamos em acompanhamento clínico-psiquiátrico, estamos em uso de medicamentos que modulam os nossos neurotransmissores, que são as substâncias responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar. E aí a gente precisa, paralelamente a tudo isso,
da cura espiritual. E como alcançar isso? Como deixar de ser influenciados pelos espíritos infelizes e começar a receber a companhia daqueles de maior luz? Não existe uma receita item 1, item 2, item 3 faça aquilo, item 4 faça outra coisa. Precisa-se viver a espiritualidade, precisa enfrentar os problemas de forma diferente da qual enfrentamos hoje. Certamente, a qualquer adversidade, nos irritamos, perdemos a paciência, xingamos no trânsito, como quando recebemos uma fechada no trânsito. Quando alguém nos fala algo que não gostamos, enraivecemos. E todas as vezes que isso acontece, a nossa frequência abaixa. E aí a gente sintoniza com o baixo clero. A gente precisa nos manter mansos, nos manter calmos. Mas no meu trabalho é insuportável. Ou muda de trabalho, ou entenda que aquilo é o seu normal. Aquilo é a sua atividade. Aquele é o seu marido, aquele é a sua esposa, aquele é o seu filho, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições. Manter-se manso e manter-se calmo é uma das formas de se manter-se em equilíbrio. Toda vez que nos perturbarmos por qualquer coisa que seja, perdemos a sintonia do alto e nos aproximamos da sintonia do baixo. Eu converso muito isso com o meu pai. E a gente sempre diz que a gente não pode errar nas coisas simples. Existem alguns sentimentos que nos são intrínsecos que são mais difíceis de resolver. Muitas vezes o orgulho, a vaidade, a não humildade, a prepotência, a arrogância. Esses são sentimentos difíceis de tirar no íntimo. Mas agora, eu reagir bem a um problema do meu dia a dia, isso é o mais fácil a se fazer. E se nós não conseguirmos reagir bem ao mais fácil, quem dirá eliminarmos do nosso ser alguns sentimentos muito inferiores e muito infelizes que nos levam mais para o lado de lá do que para o lado do alto. Eu insisto muito na mansitude e na calma, porque eu já li e batalho, assim como todos vocês, por essa busca da tranquilidade. E as literaturas são muito convergentes no sentido que manter-se calmo, mantemos-nos sintonizados. Os espíritos também nos ensinam, e eu tenho uma frase comigo que eu já tentei procurar aonde que eu a ouvi, mas eu já digitei no Google lá um monte de vezes e não encontro o autor. Mas eu sempre tive comigo que a verdadeira felicidade consiste em fazer o outro feliz. Se você encontra-se com sentimentos de tristeza, com sentimentos de melancolia profunda, comece trabalhando pelo outro. Não por os psicólogos que me perdoem, né? Mas existe, a psicologia fala que primeiro eu preciso me melhorar para poder fazer aquilo, ajudar o próximo, eu. A espiritualidade fala o outro, o próximo. E aí, você auxiliando o próximo, você começa a melhorar as tuas vibrações, começa a melhorar a tua frequência, elevar a tua frequência, e aí você começa a dar uns passinhos para o lado do bem. E quando você começa a dar uns passinhos para o lado do bem, o bem te puxa e o mal não te alcança mais. Então manter-se calmo
e a prática da caridade são, sim, ensinamentos da doutrina espírita extremamente úteis para aqueles que precisam livrar-se dos sintomas de depressão. A leitura. Estou olhando minha colinha. Falamos da caridade, falamos da mansitude. Vamos falar da leitura. O momento de leitura, ele é um momento mágico. A literatura diz que se nós tivéssemos a capacidade de ver as energias e as vibrações, que alguns médiuns têm, eu não vejo nada, mas alguns médiuns veem que no momento de leitura, de oração, principalmente de livros específicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um romance espírita, espíritos de luz se aproximam de nós, principalmente para absorver também aqueles ensinamentos que provêm daquela literatura. Então, a leitura edificante, a leitura das obras básicas, as leituras de romances espíritas. Tem uma biblioteca aqui que eu sei, deve estar repleta de obras. Ler nos aproxima dos espíritos de luz e nos afasta dos espíritos inferiores. Mantenhamos-nos calmos e mansos, pratiquemos a caridade, façamos leituras edificantes e oração. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Se acordar de madrugada para tomar água, ore de novo. A todos os momentos que nós estamos orando, nós estamos nos afastando daqueles espíritos que nos passam más sensações e estamos nos aproximando dos espíritos de luz. Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nos diz, abre aspas, recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. Divaldo, que psicografou a mensagem de Joana de Ângeles, diz que todos os dias ele agradece pelo bem que ocorreu em sua vida, agradece pelo mal que não ocorreu naquele dia e agradece também pelo mal que ocorreu, porque certamente o mal que ocorreu, quando encarado com mansitude, ele é ponte para a evolução espiritual, ele é a oportunidade que Deus nos concede para a nossa evolução. E eu, sinceramente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, porque muitas vezes a gente se depara com situações as quais é visível a presença da obsessão em pacientes diagnosticados com doenças psiquiátricas e a gente não tem a oportunidade de conversar. E se a gente aborda um assunto desse e a pessoa não tem uma familiaridade ou uma afinidade pelo assunto, ainda vai sair aquele médico que está ficando louco, né? Está falando de espírito para mim, estou indo no meu psiquiatra. Sim, vá no seu psicólogo, é muito importante. Vá no seu psiquiatra, é da mesma importância. E eu pergunto para vocês, coisa minha agora, não está no livro. Vocês já viram alguém com um quadro de depressão grave que se curou somente indo no psiquiatra? Eu não conheço. Então, usemos esses 3 pilares, psicologia, psiquiatria e espiritualidade. E certamente
venceremos essa batalha, que é árdua, é doída, arrasa muitas vezes famílias pelo desfecho trágico do suicídio, mas que certamente, com mansitude, amor, caridade, oração e leitura, será vencida. Muito obrigado. Para a leitura final, para a oração final, eu escolhi uma mensagem do Espírito Maria de Dolores, que foi psicografada pelo Chico Xavier no livro Dádivas de Amor. Abre aspas. Dizes que sofres angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio, o fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida, guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia, sem ter tempo para chorar. Tão longe, triste mulher, num cubículo apertado, chora o esposo assassinado, que era guarda de armazém. Tem 2 filhinhos de colo, por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência, espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende, ele grita, na penúria que o consome, tem sede, febre, tem fome, sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra a mágoa e o dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Que assim seja.